Boa noite. Pessoal que está dormindo, acorda. Pensei que não fosse ter estudo agora. Nossa Boa Senhora. noite. Eu achei que eu não estava ouvindo, eu achei que estava com defeito áudio aqui. Boa noite para quem chegou atrasado, né? Você está atrasado, tá, Thales? Marta, Michele, Amanda. Eu estou atrasado, eu fui acusado. É 10 minutos. Eu cheguei na hora de estudar 7. Pois é, a gente tem que chegar 15 minutos antes. Já chegou na hora. Olha só, ainda me chamando a atenção os outros. Olha só, gente desse jeito, eu não vou para um bom lugar no plano espiritual com vocês reclamando lá em cima sobre o meu atraso. Muito grave isso, muito grave. Eu cheguei, você nem falou nada que eu cheguei, né? Gente, eu vou te falar. Eu não vou falar nada de aparelho auditivo, só vou falar assim, boa noite, aí fui falando o nome das pessoas e o nome da senhora, entendeu? Entendeu? Eu falei nada, só falei que você não falou eu. Você fala para todo mundo, para mim não. Meu Deus, alguém, a testemunha, por favor, que eu falei boa noite para a Dona Maria Zé. Você falou boa noite. Eu falei boa noite para você, meu Deus amado, o que é isso? Falou nada, não é que gente, nós temos testemunha. Eu não tem nada. Com audição e a memória, papai. Oi? A idade mexe com a audição e a memória, papai. Nossa, viu que situação? Mas, ó, a gente tem... Larga de ser chato, Manuel. Nunca. Tá bom, então. Ó, boa noite, Dona Maria Zélia. Me desculpe por não ter falado. Boa noite, verdade, a todos os estúdios. Desculpa aí qualquer coisa, desculpa ter nascido, essas coisas. Igualmente. Tudo que você falar, igualmente, viu? História linda. Novinha. O tempo não passa para a senhora. Graças a Deus. E estou aqui para aguentar você. Olha isso. Gente, que amor. É uma coisa linda. Mas, ó, que bom que a senhora está aqui. Começa tudo logo, né? A Maria Tereza vai fazer oração para começar para a gente. Eu vou falar por aqui. Nosso Mestre Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de mais um estudo, de podermos voltar os nossos olhos e os nossos corações ao teu Evangelho Santo, buscando a força e o estímulo nas tuas palavras e no teu exemplo divino. Nós pedimos pela proteção do grupo, das famílias, das casas envolvidas. Pedimos pela Dona Léia e sua família, pelo reajustamento espiritual dos espíritos que os acompanham, assim como de todos nós, e nessa estrada rumo ao autoaperfeiçoamento, trazemos conosco os nossos defeitos, os nossos obsessores, podendo aprender conosco e também juntar a nós essa luta em direção ao Senhor. Nós agradecemos por tantas oportunidades benditas. Muito obrigada, Mestre, por tudo. Obrigado, Maria. Vamos, então, começar aqui. Nós paramos em Lucas, o capítulo 14, no versículo 27. Jesus está falando, né? Ele está dando um sermão, né? Como se fosse a continuação do Sermão da Montanha. Que aqui em Lucas não está claro o termo Sermão da Montanha. Chama Sermão da Montanha ou do Monte, porque Mateus fala que ele subiu ao monte, assentou numa pedra, e Marcos fala que ele parou no monte, aí falou que tinha descido. Aí não vamos saber se subiu ou desceu em termos espirituais. Okay?
Aí nós paramos aqui nessa parte de versículo 27. E a Maria vai ler. Lê para mim até... quer ver? Até o 30. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto o alicerce e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse caso é bem interessante, porque ele volta naquilo que nós falamos, né? Todos nós, quando passamos numa obra que não foi acabada, a gente conclui que não houve planejamento e talvez tenha acontecido algum acidente, que o indivíduo que tinha os recursos o perdeu, ou não tinha mais, ou o planejamento não foi feito direito, não é mesmo? Então Jesus fala assim, estou começando de baixo para cima, né? Jesus fala assim, se você vai planejar para fazer uma ponte, uma torre, fazer uma torre, né? Você vai fazer conta, e você se prepara. Você quer ter um bem material, você começa a planejar. Posso fazer isso, vendo o que eu já tenho, eu não vendo, ou financio, eu não financio, se eu conseguir segurar durante um tempo, eu consigo pagar à vista. Aí você faz as contas, né? Se for um carro, por exemplo, assim, quanto mais eu ficar com um carro velho, mais ele desvaloriza, quanto que ele desvaloriza em um ano, para ver se eu... Porque aí eu vou estar guardando dinheiro ao mesmo tempo, vou estar pagando a desvalorização do carro. Então, essas coisas, a gente pensa, né? De uma maneira geral. Alguns que são mais especializados na área de exatas vão fazer planilha, fazer as contas, olhar os juros. Os outros vão até assim meio na porrada, né? Eu quero saber, já vou vender o meu de qualquer jeito, que eu estou doido para comprar aquele carro novo que eu mereço. E aí você já faz aquela bobagem, fica endividado pelo resto da vida, e quanto mais tempo você paga, mais o carro desvaloriza. Quando você vai vender o seu, você já perdeu o dinheiro do seu carro, mais o dinheiro que você foi pagando ao longo do tempo. Só mais dica aí de economia, tá? Por cima. Cruel. Mas olha só a questão, é bem interessante. Se a gente pensa para fazer as coisas materiais, é o mesmo raciocínio de antes, gente, que nós começamos no estudo passado. Como que nós não vamos meditar ou pensar para as coisas espirituais? Por que que a gente não faz isso? Por que que a gente não leva a sério as coisas espirituais quanto a gente leva as coisas materiais? A obtenção das posses, os estudos. Eu fiz um planejamento na minha vida, mais ou menos, que tudo que eu fiz foi maravilhosamente seguido de acordo com o que Deus queria, porque o meu mesmo não adiantou muita coisa. Mas a ideia geral era fazer uma pós-graduação. Para vocês terem ideia, eu imaginei que eu nunca ia sair do país, meio que saí mais de várias vezes e acabei morando em outro lugar para estudar. Os espíritos já têm aquilo lá em voga, mas a gente planeja. Não deu certo, a gente segue o que está lá, o que está acontecendo, o que precisa ser feito. E aí, nessa situação, eu queria ter uma vida de estudos, de dedicação ao estudo e ao espiritismo. Planejei. Isso funcionou. Como é que não deu? E a gente não consegue prever as variáveis. Mas assim como a gente tem essa previsão do que a gente quer fazer da vida, a gente tem que ter uma previsão do que a gente quer em termos espirituais, porque, em essência, nós vamos desencarnar mais cedo ou mais tarde. Você vê que essa situação fica difícil para mim, falar assim, a gente vai desencarnar mais cedo ou mais tarde com a presença da Ana Maria Zé. Mas, de qualquer forma, tirando esse exemplo, todos, mais cedo ou mais tarde, vão desencarnar, não é mesmo? Não vão ficar para semente. Olha, quando chega perto do desencarne, a gente começa a pensar na vida. Mas qual jovem costuma pensar no desencarne? Eu vou morrer um dia. E aí, como que eu vou estar perante esse momento do desencarne? Me fala. Quem já pensou nisso? A jovem aqui disse que pensou. Legal, pelo menos uma jovem pensou. Já pensou, jovem? Eu vou conversar com vocês, porque lá o pessoal não conversa. Não? Considerando a criação que eu tive, é difícil não pensar.
É porque ele vendo o pai morrendo quase todos os dias, ele não consegue parar de pensar na morte. Tá bom. Realmente, eu sempre ensino a Manuel a pensar na morte. Vamos pensar como é que a gente vai morrer. Mas aí, a maioria pensa em morrer? Não. Os jovens pensam assim, nossa, como eu estarei antes do meu desencarne? Não deveria, já que vai acontecer com todo mundo? A gente tem curso de preparação para morrer? Devia. Porque se tem uma coisa que acontece perto do desencarne, vocês conhecem isso, chama depressão. As pessoas começam a ficar deprimidas perto de desencarnar. Raramente elas ficam felizes. É raro acontecer isso na Terra. Então tinha que ter curso para desencarnar. Vamos pensar na morte. Vamos. Eu vou pensar na morte, eu vou pensar em como viver para morrer bem. Então eu vou pensar em viver bem. Planejamento. Tem outras pessoas que pensam na morte de forma diferente, que é engraçado. Minha tia falou pro meu primo, compra um terreno para mim no cemitério. E ele tem dinheiro. Ele foi ver que o terreno é mais caro que os outros terrenos. Eu falei, o que é isso? O negócio é pequenininho daquele jeito. Não, mas eu quero ser enterrado em tal lugar. Aí eu no centro. Se possível, na rua principal do cemitério. Mas, meu Deus amado, que ponto que nós chegamos. É a certeza que ela acredita no mundo espiritual e que ela vai estar olhando, ver quem é que está passando aquela rua para ir para o túmulo dela. Não tem condições. Então, é uma coisa interessante isso, né? Mas pensa dessa forma, pensa na tumba, mas não pensa no como que vai morrer, como que vai desencarnar. Interessante isso. Estou preparado para desencarnar? Estou numa situação que fala, tudo bem? Jesus pediu para a gente pensar nisso. Aquele homem que teve uma plantação cheia, vou derrubar meus silos e meus celeiros, vou construir maiores, e Deus chegou para ele naquela noite e falou, eu levarei a tua alma essa noite. E aí, a gente não pensa por isso. Então, outros planejamentos. Quem é que não pensou? Eu quero ter minha casa vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Alguém aí nunca pensou nisso? É melhor eu responder eu mesmo. Jana, obrigado. Eu quero ter um carro assim, eu quero ter uma vida assim. Agora, quantos de nós já parou para pensar em que vida espiritual a gente quer ter? Claramente. Com planejamento. Tá, beleza, estamos no final do ano. Senhor, quando chegar ali pertinho do Natal, eu vou ser menos egoísta. Fala, Wilson. Thales, Senhor. Mas como o Emanuel falou, né, cara, é coisa de cultura, de convívio, né? Acho que não é nem tanto culpa nossa, né, cara? Depois de um certo tempo que a gente começa a aprender sobre essas parábolas da vida, não é? Sim, é cultura mesmo. É que a gente não para pensar a respeito e devia, né? Porque a morte faz parte da vida, concorda? Sim. E aí, se a gente começa a pensar na morte, eu acho que a conclusão óbvia é melhor eu viver bem, espiritualmente falando. O Cristo nos ensinou isso, mas a questão da cultura longe do Cristo, né? Cultura longe dos ensinamentos de Jesus. Aí a gente acaba esquecendo um pouco essas coisas importantes. Mas o que nós estamos falando é que o Cristo está falando. Se você vai planejar uma construção de qualquer coisa, você não tem que se planejar? Aí ele vem lá na frente, antes ele dá o exemplo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então ele está dizendo assim, para carregar a sua cruz e os seus problemas, planeje. Você não precisa ser tolo. Eu tenho as minhas dificuldades, vou planejar. Eu vim aqui na Terra para nunca ter dinheiro sobrando. Então eu vou me planejar para ver se eu não passo tanto aperto e não faço tanta bobagem. Eu posso fazer isso, eu não sou impedido. Eu estou aqui para aprender. Né? Eu vim aqui na Terra para passar por uma dificuldade de saúde. Eu tenho uma doença crônica. Eu posso piorar ou não. O pessoal aí da medicina que eu estou tendo contato, principalmente Maria Tereza, né? Ela fica assustada, fala assim, nossa, chegou uma pessoa lá com uma glicose de 400, né? Diabético. O indivíduo sabe que tem um problema, mas ele nem quer saber, ele quer continuar vivendo sem pensar. Deve ser porque ele vê se os outros estão comendo, por que eu não posso comer? Não estou vendo a doença.
não é mesmo? Aí ele fala, não comi nada não, só 3 pães. Uma coisa desse tipo, né? Você falou? Café com açúcar. Mas eu não entendo por que deu isso. A gente tem que conhecer o que a gente tem para a gente se planejar. Se a gente vai se planejar para essas coisas, temos que nos planejar para o mundo espiritual. Quanto a carregar a cruz, tem jeito da gente não carregar a nossa cruz? Vai, participa aí, vai. Participa aí. Tem, então me explica. Não carregar? Como é que eu faço para não carregar a minha cruz? Você foge dos problemas. Eu fujo dos problemas. Tem cruz que não tem jeito de você não carregar. Se você nasce com uma determinada situação crônica, algumas vezes não tem cura, né? Sim. Mas até o jeito que você reage a essa questão crônica, ela vai dizer se você está carregando bem a sua cruz ou não. Sim, exatamente. E o que mais? E se eu não quiser ter compromissos com o bem? Compromissos, responsabilidades sociais, responsabilidades espirituais. Eu carrego minha cruz? Eu posso fugir da responsabilidade. Eu tenho filho para criar, mas eu não crio direito. Eu não estou fugindo da minha cruz? Sim. Hoje eu estava lendo aquele livro Fonte Viva, que ele falava um pouco sobre isso. Que mesmo que quem não aproveita o tempo aqui na Terra, né, que não faz nada com o tempo que tem aqui, ele é constrangido a voltar. Então, eu acho que a gente pode até tentar fugir da cruz, mas a gente sempre vai acabar voltando para ela de algum jeito ou de outro, né? Sim, é muito bem colocado. Mas aí me responde, você prefere carregar a cruz agora ou deixar para a próxima? Tentar carregar agora. Você sabe que tem outras lições que falam, quando você deixa para a próxima, você paga o preço da inércia e esse preço precisa ser resgatado algumas vezes de forma dolorosa. Entende? Então, você falou uma... O peso da inércia ou a cruz aumenta o peso pelo que você não fez? Exatamente. É isso? Isso. Porque lembra que o nosso evangelho fala isso. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não fazer o bem já é mal. Nós temos responsabilidade diante da obra de Deus, responsabilidade séria, não é brincadeira. É brincadeira, eu vou pegar o que o Wilson falou, por cultura. A gente não leva a sério os ensinamentos do Cristo. Questão de cultura. Mas a gente teria que levar a sério. Eu costumo pensar assim nos meus raciocínios. Deus me fez e deu tudo que eu tenho. Eu costumo dizer que meu patrão é Deus. Não é necessariamente o meu patrão na universidade. Significa que eu não vou obedecer? Não, se eu faço a vontade de Deus, só se ultrapassar algum limite de ética, eu vou falar não. Porque se eu faço a vontade de Deus, eu costumo fazer as coisas que são certas. Tendo Deus como patrão, já vai, dona Maria Zé, tendo Deus como base, eu fico pensando, a Ele eu devo minha dedicação integral o tempo todo, e não 1, 2 horas por semana. Vocês entendem? É o meu raciocínio. O resto, Ele me permite. Olha, quando eu estou estudando e trabalhando, eu posso fazer em nome de Deus ou não. Eu vou estar mais ou menos ligado a Ele. Eu posso fazer meu trabalho com amor ou não. Procurando a presença dos bons espíritos ou não. É uma questão de decisão. Eu posso passar o meu dia inteiro ligado a Deus. E aí, se a gente acha que orar vai ajudar, vai. A trazer os bons espíritos. Vai fazer a nossa obrigação? Vai não. Dona Maria Zélia, fica à vontade. Thales, é o seguinte, a gente é o que a gente quer que a gente seja. Porque se você pensar que você não vai... Assim, a vida nos ensina muito, Thales. E até aos 17 anos, até aos 28, eu tive meus 6 filhos. Aí agora eu estou com meus netos e bisnetos. Você quer coisa melhor do que isso? Para que ficar pensando por que minha morte vai ser assim, vai ser desse jeito? Para quê? Fico pensando nisso, não. Eu quero viver mais um pouco. E Deus está me prolongando, que eu vou fazer 85 anos, você sabe disso. E dou graças a Deus por tudo que eu passei.
foi assim uma lição de vida. E lamento muita coisa que eu não fiz, entendeu? Agora, pessoas que não têm o coração bom, não têm assim, assim, como é que eu vou te explicar? Passa um mendigo, por exemplo, na rua. Nossa Senhora, isso daí sabe lá o que fez, não sei o quê. Não, não é por aí. E você, está limpo? Não se sabe. Ninguém sabe se a gente está limpa. Porque você peca com os olhos. O coração sente. Por que eu falo assim, Thales? Eu acredito muito na espiritualidade que me acolhe. Ô, Thales, passei muito mal esses dias aí atrás, só o Luciano que me socorreu. Eu falei, não, tá tudo bem comigo. Eu tinha que passar aquilo. E vai pensar você que a gente não sofre de ver coisas que você não pode fazer, que você não pode ajudar. Eu não tenho nada. O que eu tenho, eu deixei para os meus filhos. Entendeu? Eu falo assim, que eu estou vivendo a vida porque Deus quer que eu viva até quando eu não sei quando Ele quer que eu fique na Terra. E agradeço a Deus, a minha família e meus amigos. Entendeu? É isso aí. Eu falei alguma coisa errada? Acho que não. Não, foi bom a senhora ter dado o testemunho da senhora. Assim, só para ficar claro, a gente fala que quando é pensar na morte, não é pensar em morrer. Em viver bem para morrer bem, tá? É claro, é claro. E aí a senhora fala uma coisa muito bonita. É muito bom chegar num determinado momento da vida e ter consciência. Podia ter feito umas coisas, não fiz outras, e continuar trabalhando pelo bem. Claro. Isso. É isso que eu penso. Obrigado por ter participado, Dona Maria Zé. Eu que agradeço. Voltando a essa questão da cruz que a gente estava falando, a gente pode deixar a cruz? Sim, a gente pode optar por não ser bom pai, não ser bom funcionário, não ser bom irmão, não ser bom filho, não fazer o nosso trabalho direito. Mas aonde a gente for, se fizer com amor, a gente vai estar ligado a Deus. Então, ligar a Deus, estar ligado a Deus 24 horas. É isso que os anjos fazem. Só que eles conquistaram isso. Aqui nós estamos lutando para isso. Não tem como. A gente acorda, né? Se não orar, a situação fica difícil, a gente já ora, já começa a trabalhar, quando vê, esquece, já vamos pegar o evangelho. A gente sempre aconselha, carrega o evangelho, um livrinho de mensagem juntos, para um momento difícil a gente ler. Já teve momento que eu li a mensagem, mas não adiantou muito não. Você adiantou, não vi, porque a situação era difícil, complicada, eu não consegui absorver a mensagem naquele momento, erramos. Vamos pedir desculpas se for necessário, se não for necessário. Desculpa sempre necessária, né? Os bons espíritos que nos acolhem, mas é para as pessoas encarnadas mesmo, se a gente cometeu algum erro. Outras vezes temos que meditar, porque conforme for, se você pedir desculpa, eu aprendi isso há pouco tempo, para algumas pessoas que estão fazendo mal, você reforça o mal delas, né? Você precisa mostrar para elas que o que elas estão fazendo não está correto, porque isso requer uma certa coragem, uma certa determinação social. Então, nós vamos aprendendo todo dia nessa luta constante de renovação. Carregar a cruz, ele vai dar o exemplo depois. Ele vai carregar a cruz. Ele carrega a cruz naquele exemplo por todos nós. Né? Aí foi muito bem visto. Ali ele carregou os pecados do mundo. O que quis dizer isso? Ele mostrou para todo mundo que é preciso carregar a sua cruz. E que diante do martírio e da dor, você vai encontrar o plano espiritual e o reino de Deus. Ele ia para o reino de Deus, ele foi para o reino de Deus. E ali, não deixou de ensinar hora nenhuma, o maior exemplo dele foi do perdão. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente não sabe o que faz, mas nós podemos saber cada vez mais o que fazemos quando nós planejarmos, direcionarmos a nossa vida para o bem, de uma maneira, vamos colocar assim, bastante coerente, né? Ser sincero, eu sou espírita. O que é a doutrina espírita? O que ela pede de mim? A doutrina espírita é a nova ciência que veio por meios irrecusáveis mostrar a existência do plano espiritual e sua relação com o plano material.
Isso, o conceito por si mesmo, ele já nos convida a reconhecer a existência de um plano espiritual. Estudando mais a fundo a nossa pátria real. Doutrina espírita segue Jesus. Não existe doutrina espírita sem Jesus. Jesus Cristo é a base da doutrina espírita. Cristo disse: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Fora da caridade não há salvação. É a mesma coisa. Se você faz caridade, a caridade vem do amor ao próximo e do amor a Deus. É consequência do que o Cristo falou. A partir daí, eu preciso pensar o quanto espírita eu sou, o quanto cristão eu sou. Nós, espíritas, somos trabalhadores da última hora, assim chamados no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou sendo? Eu preciso pensar. Eu não preciso sair na rua pregando, nem na praça pública, e nem tentando transformar a minha vida em espécies de situações de martírio constante. Não é isso, não. É sacrificando as necessidades e as frivolidades de cada dia, mas com um sentimento de pureza que as possa santificar. Viver como os homens vivem os homens do mundo. Falou assim Erasto, espírito de São Paulo, na Missão dos Espíritos. Ide e pregai. Ele fala dessa forma. Sacrificar essa pregação, o vosso repouso, o vosso descanso, as vossas ocupações fúteis e o vosso trabalho. Algumas vezes é necessário. Até que a gente, dentro do nosso trabalho, a gente seja ali um pregador, mas não precisa ser o pregador falando, não, pode ser pelo exemplo. Né? Chegando na hora, cumprindo os compromissos, tentando enxergar o lado do outro, que é difícil enxergar o lado, muitas vezes, do patrão, que nos parece ser feliz porque tem mais dinheiro do que a gente, porque tem um poder no sentido de poder falar e ter que ser obedecido, mas nós não sabemos as dores e as responsabilidades que estão por trás. A doutrina nos ensina que se hoje nós somos funcionários simples, em outro momento nós já fomos ou ainda seremos aquele que terá as responsabilidades de cuidar dos outros. A doutrina espírita nos ensina a viver melhor. No entanto, eu preciso parar um pouco a minha vida, fazer uma meditação, pensar no que eu quero e seguir aquilo. Fazendo isso, eu não vou melhorar amanhã ou daqui a pouco, mas imediatamente eu já recebo a proteção dos bons espíritos. O estado psicológico e vibratório muda. E aí eu preciso lutar para manter esse estado vibratório de maneira a continuar com a presença dos bons espíritos. E fazendo dessa forma, eu vou lutando todo dia, mas eu vou lutando com consciência de causa. Eu sei, olha, eu ainda não consigo vencer a maledicência. Então eu vou tentar silenciar, eu vou tentar ver coisa boa nos outros. Perdi uma vez, tenta a segunda. Perdi 3 vezes, tenta a quarta. Não posso separar. Emmanuel fala isso. Jamais deixe de seguir o Cristo. Se não conseguir caminhando e cair de joelhos, vai de joelho. E se não conseguir de joelhos, vai arrastando, mas não deixe de seguir o Cristo. Vamos seguir isso de uma maneira bastante singela, tranquila, deixando a nossa mente trabalhando constantemente em tentar fazer o bem. Não significa que tudo vai ser claro e bonito, como as vibrações que vocês estão sentindo agora, com uma certa tranquilidade. Não é assim. A gente vai passar por dificuldades, nós vamos questionar o que nós estamos fazendo, nós vamos ver as atitudes dos outros e falar, precisamos concordar ou não, precisamos dizer sim ou não, precisamos nos afastar ou nos aproximar, precisando que a caridade talvez seja afastamento em alguns momentos e para algumas pessoas, e aproximação em outros momentos. Eu preciso respeitar o livre-arbítrio, não impor o meu ponto de vista. E se eu tiver dúvida, eu vou ler mais, eu vou pedir a Deus auxílio, vou abrir uma página do Evangelho, uma página do livro espírita, eu vou abrir o Novo Testamento, eu vou seguir o Cristo, seguindo as indicações dos espíritos superiores, que nunca falham. Nós nunca deixaremos de receber ajuda. No momento que nós quisermos nos ligar a Deus, não significa que nós não teremos mais sofrimentos, que nós não teremos mais dificuldades. Significa que as dificuldades serão enfrentadas com coragem, destemor, força de vontade no bem, procurando fazer a caridade, esquecendo de nós mesmos, sacrificando o nosso egoísmo, o nosso orgulho em favor do próximo, em favor do necessitado, secando as lágrimas verdadeiras que choram, e não as lágrimas falsas que, quando choram fingindo que aquilo lá
é arrependimento, é, na verdade, a dor do orgulho ferido. Saberemos diferenciar isso pela sabedoria, pelo estudo, pela dedicação que temos que fazer ao bem, que é para a qual nós fomos convidados. Nós somos convidados, ao reencarnar, a sermos verdadeiros trabalhadores na obra de nosso Senhor. Nós somos convidados a sermos trabalhadores da última hora. Nós somos convidados a ser espíritas. Outrora nos falam os amigos espirituais que não foi apenas convite, mas desejo, que foi implorar aos espíritos superiores que nos desse a condição de trabalhar para Jesus, porque lá enxergamos o nosso passado de uma maneira mais clara, mais veemente. Lá a gente conseguiu olhar para dentro de nós mesmos e integrarmos ao bem as falanges de espíritos superiores. Lá a gente disse e a gente prometeu que aqui nós nos esforçaríamos para vencer a iniquidade, o egoísmo, o orgulho. Lá nós tivemos seres maravilhosos que nos sustentam, nos apoiando, sabendo que nós não conseguiríamos fazer tudo que prometemos, mas a promessa já era esperança, e a esperança já era um raio de luz que tocava o coração nosso, coração, infelizmente, enegrecido, por termos fugido da responsabilidade com o bem ao longo dos séculos. E Deus, como sempre, perdão constante, amor constante, e o Cristo em seu nome vai e abre as perspectivas e as portas de uma vida aqui na Terra, para que possamos sair vitoriosos, para que possamos sair de uma maneira muito melhor do que entramos, desde que nós consigamos carregar a nossa cruz. Para carregar a cruz, o Cristo fala. Imagina uma pessoa que quer construir uma torre, uma casa, ela planeja, ela se organiza. Por que a nossa reencarnação não foi planejada? Ela foi. Basta nós entrarmos em contato com as potências superiores e nós entenderemos claramente que nós podemos, sim, reorganizar aqui na Terra, em termos de planejamento, o que eu quero ser. Eu quero desencarnar melhor. Eu quero desencarnar menos egoísta, menos orgulhoso, menos prepotente, menos vaidoso, menos maledicente, menos irado. Eu quero desencarnar mais sábio, mais conhecedor. Eu quero trazer comigo todas as pessoas de boa vontade que o Cristo me deu a oportunidade de falar em seu nome. Eu quero trazer comigo todos aqueles que nós podemos levar à luz da doutrina espírita. E muitas vezes nós não temos condições de auxiliar. Então nós levamos a doutrina e falamos do bem. E os bons espíritos vêm e insuflam nos corações daqueles que nós amamos, que serão nossos irmãos amados da maneira mais profunda, quando a superioridade chegar a nós através do nosso sacrifício. E nós juntos, não apenas um, não existe felicidade única, não existe felicidade solitária ou individual, só a felicidade coletiva. Nós só crescemos e nos tornamos felizes quando estão melhores aquelas pessoas que estão ao nosso lado. E que nós, entendendo que muitos não podem seguir no mesmo tempo que nós estamos seguindo Cristo, esperaremos uma nova oportunidade de trazer a todos a palavra de nosso Senhor, porque cabe ao homem resgatar o homem, cabe ao inferior ensinar ao inferior. Deus não vai mandar os seus anjos de luz para poder ensinar crianças travessas, crianças desobedientes, crianças empedernidas. É preciso que aprendamos com a dor que nós causamos nos outros, com a dor que nós somos responsáveis por trazer aqui na Terra, pela dor que nós estamos fazendo os outros sofrerem, se não foi agora, foi no passado. Nosso orgulho machucou muita gente, nosso desdém deixou muitos corações indiferentes e tristes. As nossas atitudes longe de Jesus fez com que muitos que deveriam segui-lo não o fizessem por nossa culpa, cabendo a nós, através da redenção e da reencarnação, trazer aqui, nessa oportunidade santa, as bênçãos que a doutrina nos traz, bastando para isso nos programar para ler, para nos melhorarmos, para falarmos, e se não for necessário falar, tenhamos a sabedoria do silêncio, do olhar, sem a mágoa profunda dentro de nós, do orgulho machucado. Saibamos nos dedicar ao bem, assim como Jesus ensinou. Saibamos nos dedicar àquilo que é certo, pelo simples prazer de fazer o bem. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas materiais, nós vamos desencarnar. E lá nós teremos a casa melhor, quanto maior nós formos em termos de virtudes. Lá nós teremos a melhor morada de felicidades inefáveis que nós nem imaginamos,
quanto maior for o nosso sacrifício e quanto mais nós dissermos não às vaidades e aos desejos materiais, nós seremos tanto melhores. Quanto maior for o nosso esforço no bem, a nossa dedicação ao bem, quanto mais nós nos esforçarmos para podermos nos seguir o exemplo de Jesus. Porque, assim como Paulo disse, não mais vivo, Cristo que vive em mim, cabe a nós dizer as mesmas palavras enquanto vamos evoluindo, para que o Cristo viva em nós e nós tenhamos a coragem constante de podermos falar dele em qualquer lugar, levar a palavra de Jesus não através da pregação fanática, mas através do exemplo, de entrar numa conversa simples e ali citarmos o nome Cristo, Jesus, bem, Deus, Pai, bondade. Olhemos o irmão como olhamos a nós mesmos. Vamos tentar ver o bem nas pessoas. Se for necessário que seja visto o mal que elas fazem, saibamos perdoar. Saibamos olhar para elas como gostaríamos que se olhasse para nós mesmos. Nós, sim, podemos criticar o mal, ele não deve ficar na terra e viver na terra por muito mais tempo. Nós não devemos aplaudir o mal ou aceitá-lo, mas nós precisamos perdoar os nossos irmãos que o fazem por ignorância. Cabe a nós trazer para a terra o reino de Deus. A cada um que entende a vontade do Cristo, a cada um que lê as suas palavras e o coração se deixa tocar por essas palavras mansas, doces, que o Cristo trouxe para a gente. O Cristo nos trouxe o exemplo do amor, falava com amor, a sua aura sublime tocou a psicosfera da Terra, mudando o mundo para sempre. Hoje, se quisermos, em oração e em vontade, em determinação, trazendo a bondade que temos para fora, para que chegue até os nossos semelhantes, conseguimos nos ligar às vibrações do Cristo. Somos ligados a Ele por fios invisíveis, todos nós, porque somos ovelhas do seu aprisco divino. E então Ele mandará os seus espíritos amigos a insuflar em nós os bons pensamentos para termos coragem para agirmos no bem. E aí, trazendo o reino de Deus para os nossos corações, iluminando também aqueles que estão à nossa volta, pelo trabalho no bem constante, nós começaremos a irradiar a nossa volta na família do Espírito, o reino de Deus, que deve penetrar o íntimo do nosso planeta amado e querido, a nossa escola e o nosso hospital, a nossa regeneração, e não nos apegarmos àqueles que querem nos arrastar para a tristeza e para a dor, aqueles que, não querendo enxergar Jesus, querem que sejamos como eles, tristes, vivendo as ilusões como desiludidos, vivendo a vida material de sorrisos falsos, de bebidas e de posses, só que são verdadeiros deprimidos do espírito. A esses, a nossa dor e as nossas preces. Àqueles que querem o bem, aos homens de boa vontade, o Cristo jamais vai deixar de auxiliar, de resgatar, de carregar. Jamais estaremos sozinhos, porque o bem é o próprio universo. É a Deus que devemos dirigir todas as nossas forças, todo o nosso desejo na busca incessante da felicidade que cabe a todo filho de Deus, porque somos criados pelo ser amoroso, pelo Pai amoroso que criou todo esse universo por amor. Nós somos fadados irremediavelmente à felicidade. No entanto, Ele deixa que nós escolhamos o momento. E nós vemos aqui os espíritos que trabalham para o Cristo na seara da doutrina espírita, convidar a todos aqueles que têm força de vontade para não desistir. Mesmo diante de dentro da família, a dor insana do coração partido por aqueles que, devendo nos amar, criam aversões porque seguimos o Cristo. Não se esqueçam que o Cristo é a nossa família, Cristo representa o nosso Pai. A todos aqueles que passam as desilusões por tentarem fazer o bem, é, na verdade,
o começo da realidade da alma, pois receberemos todos com os braços abertos, e na morte, no corpo que chegará, encontrarão um clarão imenso de luzes, de felicidade e de alegria, reencontrando todos aqueles que, atestando as vossas encarnações, os receberão como vitoriosos, porque se dedicaram com todas as forças ao bem, errarão várias vezes, cometerão erros imensos que os machucarão, deixarão cair em vossos próprios corações o fel da iniquidade, durante muito tempo semeado e colhido na alma ingrata que disse não ao Cristo, mas a força de vontade, o amor cobrirá todos os pecados e serão recebidos no plano dos espíritos superiores, dentro do merecimento de cada um, com os braços abertos dos amigos que vos amam e não vos deixam, diante das dores mais difíceis, diante dos momentos que imaginavam que estavam sós, nós estávamos lá com Cristo. Vossos olhos é que não nos olhavam, vossa cabeça, acostumada a olhar para o charco da terra, não era capaz de se levantar para enxergar as grandezas do céu, mas nós estávamos lá. Gente, a gente vai terminar mais cedo hoje. Ana Paula faz oração final? Faço sim. Neste momento, onde nos deixamos invadir pelo sentimento de gratidão e amor, pelo amparo recebido, pela espiritualidade maior, quando abrimos os nossos corações no desejo de seguir ao Cristo, de nos conhecermos, quando deixamos crescer em nós a vontade firme no caminho certo a seguir, buscando assistência espiritual sempre disponível, através dos nossos mentores, das equipes espirituais, dos irmãos amados e queridos, que com todo o amor se fazem presente, nos amparando, nos fortalecendo, nos sustentando nos momentos de dificuldade. Agradecemos, Mestre amado, por mais esta oportunidade. Que possamos sair daqui hoje fortalecidos. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, determinados a nos esforçar no entendimento das tuas palavras, Mestre amado, que nos conduz a Deus, no teu caminho de amor e de luz. Nós te agradecemos imensamente e pedimos as suas bênçãos a todos nós, aos irmãos no plano espiritual que tanto necessitam do amparo e da assistência também. Que as tuas palavras de amor, Senhor, possam entrar em cada coração, que seja levado ao entendimento e se abra a assistência tão necessária. Que o teu amor fortaleça em nós o perdão, fortaleça em nós o entendimento ao próximo e do próximo, que possamos aurir as forças necessárias, Senhor, para vencer as nossas dificuldades. Dificuldades que nos levam à inércia, dificuldades que trazemos em nossos corações por tantos e tantos anos.
E assim te agradecemos. Pedindo pelo fortalecimento deste grupo, pela oportunidade do trabalho que aqui recebemos. Pedindo as tuas bênçãos por mais essa semana que se inicia. Que o teu amor permaneça em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, gente. Abraço, amigo. A todos. Boa noite. Boa noite.